capítulo 5. Nós vamos ler apenas o versículo número 1. Diz assim: Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Uma outra tradução mais atualizada: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Amém? Você crê nessa palavra? Então, se você puder profeticamente colocar uma das suas mãos em cima dessa palavra, eu quero orar junto com você. Se você quiser colocar a mão sobre o seu coração, também não tem problema. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que a Tua palavra é viva, que a Tua palavra é eficaz, que a Tua palavra não volta para o Senhor sem antes cumprir um propósito no qual está sendo enviada. E hoje, nessa noite, nós estamos cheios de expectativas no nosso coração, porque sabemos que aonde o Senhor está, algo maravilhoso, extraordinário, surpreendente acontece. Então, Deus, fala conosco, porque nós precisamos do Senhor, precisamos ouvir a Tua voz, precisamos da orientação do Senhor, e esse ambiente e o nosso coração estão propícios para que a glória do Senhor venha se revelada e venha se manifestar no nosso meio. Muito obrigado, Deus, por esse tempo que estamos aqui. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Glorificando ao Senhor, você pode tomar o seu assento. Mas eu estou muito feliz por poder estar conduzindo o culto de hoje, por poder estar com a oportunidade de ministrar essa palavra. Deus trabalhou no meu coração de uma maneira muito especial. Eu tenho dias que já estou orando ao Senhor, e assim, talvez você pense assim, mas um versículo só? É todo um contexto que você vai perceber no decorrer da história e da pregação de hoje, que é interessante. Apóstolo Paulo foi um homem que foi muito polêmico na época em que ele viveu. Antes da conversão, ele já era uma pessoa um tanto quanto polêmica. Depois que se passa pela conversão, ele se torna mais polêmico ainda, porque aí agora ele está cheio da unção, cheio da autoridade de Deus. E aí ele começa a trabalhar certas coisas, dirigido e instruído pelo Espírito Santo, que causou na época um grande reboliço na igreja cristã. Os judaizantes, que eram os do primeiro século, eles eram umas pessoas bem chatas, bem enjoadas. E eles achavam muito perigosa essa doutrina da graça que Paulo havia e estava pregando naquela ocasião. Eles achavam muito perigoso. E aí eu comecei a entender por que eles achavam perigosa a doutrina da graça que Paulo pregava. Porque Paulo havia passado por um processo de conversão. Paulo havia vivido uma experiência com Cristo muito intensa e muito forte. Então só consegue enxergar a doutrina da graça como algo maravilhoso quem vive uma experiência com Deus nesse nível. E os judaizantes, eles estavam muito presos à lei. Eles achavam que isso não ia ser possível, que ia trazer uma confusão para a igreja. E hoje não é muito diferente. Nós não temos muitos judaizantes no nosso meio, mas nós temos muitos religiosos. Nós temos muitas pessoas que são legalistas e que elas acham que essa doutrina da graça pode trazer uma anarquia religiosa dentro da igreja. E o mesmo coração que os judaizantes do primeiro século tinham, esses religiosos, esses legalistas também têm. Eles acham que essa doutrina pode trazer uma anarquia para a igreja, porque eles entendem que o crente, o ser humano, não pode ter a liberdade que qual Paulo fala aqui. Cristo nos libertou para que sejamos realmente livres.
Nós precisamos entender a profundidade dessa liberdade. E eu digo para você, meu amado e minha amada, que o crente, o verdadeiro crente leal, aquele que é vestido e revestido com o Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, ele não entra nessa história de se transformar num rebelde. O crente que é verdadeiramente guiado, conduzido pelo Espírito Santo, ele não se torna um rebelde. De maneira alguma. Em hipótese alguma, a liberdade que nós temos em Jesus pode ser como uma desculpa para que as pessoas vivam do jeito que elas querem. Porque essa era a preocupação dos judaizantes e essa é a preocupação dos legalistas, dos religiosos de hoje. Essa liberdade que fulano tem, que o crente tem, isso vai transformar numa bola de neve e ele vai querer viver do jeito que ele quer. Amado, não é isso que Paulo está dizendo aqui. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Não é você tomar posse, e porque em nenhum momento você vai ver na Bíblia que a graça é uma licença para você poder pecar. Ah, eu vou pecar hoje, eu vou tomar todas, mas eu sei que tem a graça, né? Vou lá e peço perdão a Deus e estou na boa. Aí o que acontece amanhã? Você volta e toma tudo de novo, tem a graça. A graça não é isso. É isso que os judaizantes estavam pensando, né? A ideia deles era essa, mas Paulo tinha algo muito mais além. Paulo tinha vivido uma experiência de conversão genuína. Então, para Paulo, aquele que pecava não peca mais. Aquele que roubava não rouba mais. Então, para Paulo, isso ficou muito, muito fixo no coração dele. A graça para mim está ótimo. Ela me alcançou e pela graça que eu sou salvo. E aí Paulo começa a construir isso, mas as outras pessoas não conseguiam alcançar o raciocínio de Paulo. Por quê? Porque eles não viveram a mesma experiência que Paulo. Eles estavam muito distantes daquela experiência de Paulo. Por isso que eles achavam que essa doutrina era uma doutrina nociva para a igreja naquela ocasião. Então a graça não pode ser desculpa para que a gente viva do jeito que a gente quer. Uma coisa é verdade, querido. O pecado, se não fosse bom, ele não ia atrair as pessoas. Você sabe tão bem quanto eu. O pecado é bom. Se não fosse bom, não atraía as pessoas. Sim ou não? Não é verdade? Não precisa ficar com vergonha de falar não que o pecado é bom. Só não convém para nós viver uma vida de pecado. Se o pecado não fosse bom, ele não ia atrair tantas pessoas assim. E o pecado, ele preenche, ele tem esse poder de preencher muitas áreas na vida das pessoas. O pecado preenche algumas áreas na vida das pessoas. E nós precisamos vencer nós mesmos. Talvez essa seja a batalha mais difícil da nossa vida. É lutar contra nós mesmos. É lutar contra os nossos desejos da carne. É lutar contra os desejos do pecado que são bons. Que é bom. Essa luta que a gente trava 24 horas por dia. O tempo todo lutando. Paulo ainda fala assim, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal, esse eu faço. Esse mal abrange pecado, abrange várias coisas que geram essa questão da nociva na nossa vida como crente. Paulo sabia muito bem disso. E Paulo não tinha medo, não tinha vergonha de abrir o coração dele e rasgar, de fato, de tudo aquilo que ele vivia. Porque ele sabia que o testemunho dele, a condição de vida dele, a transformação dele, podia alterar e mudar muitas pessoas naquele lugar. Então Paulo falava com o coração sincero. E nós precisamos de alguém, preste atenção nisso, nós precisamos de alguém que controle a nossa vida por dentro, de dentro para fora. E esse alguém só pode ser o Espírito Santo. Nós precisamos de alguém que controle a nossa vida de dentro para fora. E esse alguém só é possível através do Espírito Santo. E Paulo tinha essa experiência com ele. Ele sabia, eu não posso essas lutas, mas quando eu estou em Cristo, quando eu estou vivendo essa novidade de vida, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque ele sabia que dentro dele
vivia alguém com o poder de dominar os seus sentimentos, de dominar as suas emoções, de dominar a sua vida, e esse alguém é o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo, querido, não precisa de força externa nenhuma para poder obrigar você a fazer as coisas. O Espírito Santo te convence, o Espírito Santo te dirige, o Espírito Santo te leva. Olha, vamos lá fazer isso, vamos. Não precisa de força externa, de um homem, de alguém que está investido de autoridade. Aqui, você vai lá porque você tem que fazer isso. O Espírito Santo, quando está dentro de você, trabalhando nessa causa, você vai vir com muita alegria, com muito prazer. Você não precisa de uma força externa, como se fosse de uma lei ou como se fosse de alguém para obrigar você a fazer a vontade de Deus. Infelizmente, há quem ainda se sinta extremamente inseguro com a liberdade. Infelizmente. Tem muitos crentes que estão inseguros com essa liberdade. Eles praticamente quase que não sabem o que fazer com a liberdade que têm. E aí começam a entrar nessa rotina, nessa vida toda atrapalhada e toda perdida, porque prefere estar sob a tirania de um líder, sob o governo de um pecado ou de uma lei, ao invés de tomar as suas decisões de maneira livre. É como se dependesse de alguém para tomar a decisão para ele. Ele vai sair daqui, ele não sabe se ele vai virar à direita ou se vai virar à esquerda. Ele precisa de alguém. Você vai virar à direita. É à direita? Então vou virar à direita. É como se tivesse essa necessidade. Ele não consegue fazer as coisas sem a influência de uma outra pessoa. E isso é um pouco perigoso, sim. São os crentes que eu falei agora há pouco aqui, que são mais crentes convencidos do que convertidos. Porque quando você está convencido, você é levado por todos os ventos de doutrina, qualquer coisa te atrai, o pecado do mundo te atrai, as coisas que eu falei agora há pouco aqui te atraem, você não consegue manter uma integridade com Deus. Você está sempre envolvido com coisas do mundo. Sempre. Todo final de semana tem alguma coisa que está te prendendo, tem que ter alguma coisa que está te envolvendo com as coisas do mundo, você não consegue ter uma identidade em Cristo. E Paulo está trabalhando com esses crentes, mostrando o quanto que é possível, como que é bom ser assim. João, ele escreve no capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. É essa verdade que nos dá essa direção para a nossa vida. E Jesus, ele destaca a verdade e destaca a consequência da verdade. É a libertação. É a liberdade que nós temos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele apresenta a verdade e a consequência da verdade é a liberdade. Parece fácil, mas é difícil, querido. É muito, muito difícil. Porque as pessoas têm dificuldade de abrir espaço no coração para a palavra de Deus. Parece muito fácil eu estar falando aqui agora, e você fala, mas isso é mole, isso é fácil. Mas se você mesmo deve estar pensando assim, eu sou uma dessas pessoas que tem dificuldade para vencer os desejos da carne. Amados, vamos falar a verdade aqui. Quantos aqui têm dificuldade para isso? Eu tenho, amados. Se você não tem, glória a Deus pela sua vida. Eu tenho. Eu luto 24 horas por dia contra a vontade da carne. O desejo da carne. E eu sei que tem muitas pessoas que estão enfrentando a mesma luta. E talvez para algumas pessoas aqui, isso seja algo muito, mas muito difícil. Eu louvo a Deus porque eu tenho conseguido fazer algo que me aproxime de Deus. Eu tenho lutado para estar próximo de Deus a todo instante. Mas eu sei que não é fácil. Porque tem hora que você dá vontade de sair e fazer a vontade da carne acontecer. Porque grita, né, coronel? Tem hora que dá vontade de você fazer. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, quando você tem intimidade,
carne trabalhe e vença a carne para que o Espírito fale mais alto e seja glorificado o nome do Senhor através dessa ação. A salvação é de graça. Nós sabemos disso. Mas a santidade tem um preço. A salvação foi de graça, mas a santidade tem um preço. E nós vencemos os problemas com intimidade com Deus. Não existe problema na nossa vida que não seja vencido através de um momento de intimidade com Deus. E nós temos a oportunidade, nós temos isso para fazer. E porque quem deseja ser liberto, se você de fato precisa e deseja ser liberto, você precisa deixar Deus tocar você de uma maneira muito especial. Você precisa deixar Deus trabalhar na sua vida de maneira muito especial. Você precisa entregar a tua vida por inteiro nas mãos do Senhor. Porque quando você faz isso, você passa a ser escravo somente de Cristo. Porque já imaginou você ser escravo de vários donos? Já imaginou um escravo na época da escravidão ter vários donos sobre a vida dele? Ele fica perdido, ele não sabe quem que vai obedecer. Mas quando você rompe com as coisas do mundo, é como se esse escravo, né? Eu só tenho um dono, você só passa a ser escravo agora de Jesus. Você só vive para fazer a vontade de Jesus. Não tem mais nada nesse mundo que vai te escravizar. Não tem mais nada nesse mundo que vai dominar você. Não tem mais nada nesse mundo que vai influenciar a sua vida. E eu digo uma coisa, amado. O tamanho da nossa renúncia. Porque para servir a Deus, para seguir a Jesus, nós temos que renunciar a algumas coisas, né, Bombinha? Precisamos renunciar a algumas coisas. E o tamanho da nossa renúncia vai ser o tamanho da nossa recompensa. Porque tem muita gente que está pagando o preço da renúncia. Que chega diante de nós propostas e promessas, de um lado, que a carne, opa, é desse jeito. Mas aí o Espírito Santo fala assim, não é assim não. Eu quero que você faça desse jeito. Renuncie aquilo lá. Poxa, mas aquilo é bom. É, mas renuncia. Porque a recompensa que eu tenho para você aqui é muito melhor. É muito melhor. Eu ouvi essa semana da boca de uma pastora algo que eu achei muito interessante. Eu fiquei pensando e remoendo o que ela falou. Ela falou sobre o livre-arbítrio que nós temos. Nós temos o livre-arbítrio, mas depois que você entrega a sua vida para Jesus, o livre-arbítrio acaba. Porque é só Ele que governa a nossa vida. Eu não tenho mais vontade, a minha vontade é dEle. Porque enquanto você não tem Cristo na sua vida, você tem livre-arbítrio para fazer o que você quer. Quem não tem Jesus na vida que está aqui hoje, você tem liberdade para aceitar Jesus ou não. Mas você que é crente, que já aceitou Jesus na sua vida, o livre-arbítrio você acabou, querido. Não tem mais vontade não, agora é a vontade dEle. Ele que tem que ser o Senhor da nossa vida. Eu achei aquilo muito interessante. No primeiro momento que ela falou, eu fiquei pensando assim, cara, essa mulher falou uma heresia. Mas depois eu fiquei entendendo, como os ouvintes de Paulo, quando Paulo pregava sobre a graça, a primeira impressão que eles acharam, nossa, a doutrina é maluca. Mas eu fiquei pensando assim, peraí, o que ela falou tem sentido. Que quando eu estou agora na presença do Senhor, eu não tenho mais a minha vontade. É Ele que governa a minha vida. É Ele que manda, vai eu vou. Não vai eu não vou. Mas se o Senhor quiser ir, Ele manda na minha vida. Ele governa. Então eu vou obedecer a Ele, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E eu creio que para muitos que estão aqui hoje, nessa noite, é uma noite para você fechar os olhos da dúvida. Você fechar o teu coração para as dúvidas, mas abrir os seus olhos para a fé. Hoje é uma noite que pode mudar a sua história. Você pode sair daqui hoje, presta atenção, não estou falando aqui para crente. Mas você pode sair daqui hoje verdadeiramente convertido. Porque talvez você esteja pensando assim, cara, eu estou me vendo aqui, mas eu estou vendo que eu sou mais convencido do que convertido. E hoje pode ser uma noite que pode mudar essa história na sua vida. Você vai fechar os olhos da dúvida e você vai abrir os olhos para o seu coração, da fé. E para quem já entendeu que está mais convencido do que convertido, hoje pode ser a noite da sua conversão. Hoje pode ser a noite que você vai sair daqui entendendo
que você só depende de Jesus. Que você não tem mais ninguém que te governa, que te domina, e nem você mesmo. É Jesus que te governa, é Jesus que te guia. Eu quero dizer uma coisa para você, pensa comigo uma coisa. Quantas vezes você já caiu e Deus te levantou? Quantas vezes você já caiu e Deus te levantou? Quantas vezes você já deu a volta por cima? Quantas? E vou te dizer mais uma coisa, querido. Receba essa palavra no teu coração. Essa luta que você está enfrentando agora aí não é o seu fim. A luta que você está enfrentando agora não é o seu fim. Porque a sua vida não se resume em momentos ruins. Não se resume em momentos de dor. Sabe por quê? Porque você é muito especial para Deus. Você é muito especial para o Senhor. E Ele tem guardado a sua vida de uma forma muito linda. Porque Deus é fiel. Você está aqui hoje é porque Deus te ama. Quantos que estão aqui hoje que nessa pequena fala que eu disse aqui agora aqui, pensam assim, eu já deveria ter morrido. Deus me livrou da morte. Mas eu estou aqui porque Deus me ama. Você conseguiu chegar até onde você está? Te digo uma coisa, querido. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Tem gente dizendo, dei sorte, hein? Foi não, querido. Foi Deus. Sempre foi Deus na sua vida, não é, Leni? Sempre. Sempre é a mão poderosa de Deus. Siga acreditando, siga confiando. Não olhe para os impossíveis da sua vida, mas olhe para o Deus que pode transformar as coisas impossíveis em realidade. Isso vai fazer toda a diferença. Você que visualizou algum momento na sua vida que você caiu e Deus te levantou, você tem história para contar, querido. Você tem testemunho para dar. Abra a tua boca, testemunhe. Porque talvez um testemunho seu pode transformar na vida de uma outra pessoa. Por isso que nós temos feito no momento de abertura do nosso culto, esse momento tão bacana de gratidão, porque tem pessoas que estão sendo edificadas com o seu testemunho. E tem gente que às vezes prefere não falar nada. Mas fala, porque talvez aquela fala sua vai entrar no ouvido daquela pessoa, vai chegar no coração de alguém. E assim, era isso que eu estava precisando ouvir. Se Deus fez com ele, pode fazer comigo. Eu quero esse Deus para a minha vida. Não perca a oportunidade de pregar, não perca a oportunidade de falar que Deus tem feito na sua vida coisas lindas e maravilhosas. Eu sei, amado, que tem muitas coisas que tentam roubar a nossa paz em Cristo. Você tem coisas na sua vida que tentam roubar a sua paz em Cristo? Tem, amado. Motivo é o que não falta. Motivo é o que não falta. E muitos de nós somos influenciados por essas coisas externas. Muitos. Porque o que vem de fora pode causar um grande dano na nossa vida. Pode ser um dano temporário, mas pode ser um dano permanente. Porque muitos de nós somos influenciados pelas coisas que vêm de fora. Mas eu te digo uma coisa, querido. Você pode ser até influenciado pelas coisas que vêm de fora, mas nunca permita ser dominado por elas. Porque não temos como, amados. Você, às vezes, não vê televisão, mas você assiste um filme, você acessa a internet, de uma certa maneira, alguma coisa está entrando. Os seus olhos estão vendo, os seus ouvidos estão ouvindo, as coisas estão tentando te influenciar. Não se deixe ser dominado por elas. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você não pode ser dominado por essas coisas que vêm de fora. Eu creio que você, assim como eu, já tem vivido coisas semelhantes assim. Você levantou a mão agora há pouco, concordando com isso. Mas uma coisa eu quero dizer para você, amado. São exatamente as pessoas que nós amamos, que fazem escolhas erradas,
que mais nos atinge. Mas mesmo assim nós não deixamos de amar essas pessoas. Só não compactuamos com as escolhas dela, mas não nos deixamos de amar. Você vive uma situação assim, ou já viveu uma situação assim? Você convive com pessoas que te amam e que você ama essas pessoas. Mas as escolhas ruins dessas pessoas te afetam. Mas mesmo assim você não deixa de amar essas pessoas. Ou tem alguém que já deixou de amar essas pessoas porque elas fizeram escolhas ruins na vida delas. Pessoas como filhos, por exemplo. Como pessoas que nós amamos, que estão mais ligadas diretamente a gente. Isso traz um transtorno muito grande, mas eu não posso compactuar. Mas eu não vou deixar de amar. Eu não vou deixar de amar. É um desafio. É um desafio. Nós devemos ter muito cuidado com isso. Porque o grande desafio é: não podemos ser prisioneiros emocionais das escolhas erradas das pessoas que nós amamos. Porque tem pessoas que não sabem lidar com as escolhas erradas das pessoas que nós amamos. E acaba se tornando prisioneiro das escolhas das outras pessoas. Quando aquela pessoa que você ama fez alguma coisa errada, você estava junto com ela? Foi você que influenciou ela a tomar aquela decisão que está trazendo transtorno para você hoje? Mas você está sofrendo por isso. Talvez você esteja até prisioneiro emocionalmente das situações de escolhas ruins que essas pessoas fizeram. É um desafio que nós temos. Nós devemos amar essas pessoas, mas não podemos nos envolver emocionalmente com elas. Com os seus erros, com os seus problemas. Sabe por quê? Senão você vai sofrer igualzinho ela. Aí fica dois perdidos. Ela e você também. É como aquela pessoa que vê uma pessoa se afogando, não sabe nadar e quer tentar ajudar. Vai mergulhar, morre os dois. Para saber salvar uma vida, primeiro você tem que saber nadar. Que está afogada, né? Claro que eu estou dizendo aqui. Mas tem gente que vê no desespero alguém afogando naquela, né? Ah, é meu filho, pá, pula também. Ih, não sei nadar. Aí morre o filho, morre o pai ou a mãe, tudo junto. Nós devemos tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Porque senão você corre o risco de sofrer igual. Porque quanto mais envolvido com um problema emocional, com um problema sentimental ou com um problema dessas pessoas, mais difícil fica. Quanto mais você se envolve, mais difícil fica. Eu sei, amado. Eu sei, eu posso dizer para vocês, eu estou vivendo na pele isso. Eu sei que é difícil não se envolver emocionalmente. Mas também eu sei que é possível amar sem se envolver. A Kátia sabe disso. Deus trabalhou no meu coração recentemente numa situação nesse nível. Eu estava me envolvendo emocionalmente com uma situação de uma pessoa que eu amo muito. Mas Deus trabalhou no meu coração assim: não se envolve não. Continua amando. Continua fazendo a sua parte. Porque senão daqui a pouco você vai morrer também. Eu acordei com o meu coração transformado. Naquele mesmo dia eu peguei o telefone e liguei para essa pessoa assim: eu quero falar contigo. Deus trabalhou no meu coração dessa forma. Você está feliz? Estou. Então, amado, vamos seguir adiante, eu quero viver bem com você. Não compactuo o que você está fazendo não, mas eu te amo, quero ficar bem contigo. Quero viver bem com você. Pronto, amado. Tirou um peso do meu coração. Porque eu estava sendo arrastado como um roda-moinho, me levando para dentro de um buraco. E eu não ia conseguir sair dali. E a gente tem que tomar muito cuidado. Que tem muitas pessoas que vivem ao nosso lado que têm um prazer enorme de dizer que tudo vai mal. Eu não sei se você conhece crente assim. Você pergunta, está tudo bem? Ih, pastor, está mal. Está ruim. Tem gente que tem prazer em falar isso. Principalmente se for crente, tem que se inspirar naquela mulher
que tinha um filho morto em casa e saiu para buscar o homem de Deus, Eliseu. E as pessoas que ela encontrava, como é que você estava? Tá tudo bem. O filho morto em casa. É saber em quem você tem colocado a sua confiança. Ela sabia que quem poderia resolver o problema dela era somente o homem de Deus. E ela acreditou tanto que você sabe a história. O homem de Deus vai até a casa dela e o filho que estava morto volta a viver. Tudo vai bem. Precisamos mudar a nossa fala. A situação pode estar ruim, mas se você tem Deus no seu coração, como o Paulo Sérgio falou agora há pouco aqui, Jesus está no barco. Mesmo que esteja dormindo, você está no barco com Ele? Então fica tranquilo, querido. Fica tranquilo. Ele vai mudar essa história. Ele vai mudar a sua história. Presta atenção no outra coisa que eu vou dizer para você aqui. Você acha que você tem poder para salvar alguém? Sim ou não? Nós não temos poder para salvar ninguém. A nossa responsabilidade é pregar. E a responsabilidade de quem ouve é aceitar. Mas você não pode carregar esse peso sobre a sua vida. Porque eu preguei para o meu irmão, preguei para a minha irmã, preguei para o meu pai, preguei para a minha mãe, preguei para o meu sobrinho, preguei para o meu filho. Ele não aceitou. Amado, a sua responsabilidade é pregar, e de quem ouve é aceitar. Você não pode salvar ninguém. Você não pode tomar essa decisão que é única e pessoal sobre a sua responsabilidade. Porque essa responsabilidade de mudar alguém não pertence a nenhum de nós, amado. É só o Espírito Santo que faz essa obra. Cabe a mim, cabe a você somente orar. A oração é a alavanca que move o braço de Deus. Então ore. Ore, porque Deus pode fazer grandes coisas, pode fazer grandes milagres através da oração. É muito, muito importante você ter um tempo de oração. A conversão de uma pessoa, seja ela próxima ou distante, só depende de mim, só depende de você, no momento em que nós precisamos evangelizar. É cumprir o ide e pregai. Em nenhum momento você vê que Jesus fala, ele fala assim, ide pregar, ide, ele está dizendo uma ordem, você continua, vai indo, vai pregando, vai pregando. Ele não fala assim, não fica parado não, ide pregai, vai pregando. Porque quando você para, talvez você se envolve com o problema das pessoas. Aí na hora que você vê, são dois parados. Ide e pregai. A responsabilidade de salvar alguém está sobre mim até o momento que eu prego para ela. Depois que eu preguei, o sangue dela não vai ser mais cobrado da minha mão. A responsabilidade agora é dela, é aceitar ou não. É o trabalho do Espírito Santo. Quem converte é Ele. Quem convence é Ele. Se nós fizermos a nossa parte em pregar, fica tranquilo. Talvez você não veja resultado naquela hora, mas vem um outro depois e fala uma palavra, vem outro depois e fala outra palavra. Aí daqui a pouco você vê aquela pessoa está te dando a paz do Senhor na rua. Aquela pessoa está querendo saber onde você está congregando, quero fazer uma visita na sua igreja, porque agora também entreguei a minha vida para Jesus. Aí vai lembrar, sabe aquela vez que você falou de Jesus para mim? É desse jeito, amado, nós temos que fazer a nossa parte. Cada um vai responder por si. Mas nós temos que tomar muito cuidado para não viver os problemas de outras pessoas. Porque tem muita gente que está vivendo problemas de outras pessoas e que estão perdendo o melhor de Deus para a sua vida. Porque ao invés de olhar para o que Deus fez, está olhando para o que os outros estão fazendo. Tem gente perdendo o melhor de Deus para a sua vida porque está se envolvendo com problemas de outras pessoas. Cuidado. Cuidado por isso. Eu quero encerrar essa fala sobre a paz de Deus. Essa paz que excede a todo entendimento é uma questão de escolha. Ter essa paz que excede a todo entendimento é uma questão de escolha. Porque sou eu que escolho se vou ficar atribulado ou se vou confiar em Deus, querido. Quando você recebe uma notícia, quando você ouve alguma coisa, é você que vai decidir. Eu vou ficar atribulado.
ou ficar desesperado, ou então você vai confiar em Deus. É você que toma essa decisão. Nós ouvimos aqui o testemunho, agora há pouco aí, do que Deus fez na vida da Milena. A notícia chegou desesperada lá, na vida da Maninha, da Natália, do Eduardo. Mas o que a Maninha falou que fez? Aclamou o Senhor, foi buscar em Deus. Ficou preocupada, nervosa? Claro que fica, quem que não ficaria? Né, Maninha? Quem que não ficaria? Mas ela lembrou, opa, eu tenho um Deus que surpreende, um Deus que faz maravilhas, um Deus que realiza milagres. Eu vou clamar por Ele. Clamou na escola, clamou lá no hospital, aonde for preciso, vai clamar. Que Deus responde. Isso é um testemunho que muda a história de muitas pessoas. Eu tenho certeza, Maninha, que as pessoas que viram você lá no hospital, clamando ao Senhor, devem ter pensado assim, caramba, essa mulher é doida. Aí viram o que Deus fez na vida da Milena, assim, mas essa mulher é doida, mas Deus ouviu ela. Eu quero ser doido igual ela também. Ainda vai ver testemunho sobre essa sua atitude, Maninha. Porque é desse jeito que Deus trabalha. É dessa forma. Sou eu que vou escolher se eu vou confiar em Deus ou se eu vou ficar desesperado. Sou eu. Sou eu que vou escolher se aquilo que vem contra mim vai me destruir ou se aquilo que vem contra mim vai me tornar mais forte. Não tem um ditado que o pessoal diz aí assim, o que não me mata me fortalece. É que não mata engole. Paulo certo está dizendo, fala a verdade. Mas é desse jeito, querido. É desse jeito mesmo. E nós devemos parar de darmos desculpas. Tem muita gente dando desculpa. Sabe de uma coisa, querido? Problema todo mundo tem. Problema todo mundo tem. Eu tenho certeza que cada um de nós que estamos aqui, sem exceção, tem problema. Até o Heitor, até o Bernardo, até o mais bebezinho, todo mundo tem problema. Pode ter certeza que tem. Então nós precisamos parar de ficar dando desculpa. Paulo faz uma pergunta muito interessante. Quem nos separará do amor de Deus? Quem está separando você do amor de Deus? Essa palavra ficou no meu coração já tem uns dias. Eu compartilhei com alguns irmãos aqui do Ministério Louvor recentemente sobre isso. Essa pergunta entrou em mim de uma maneira muito especial. O que tem separado você do amor de Deus? Muito, muito cuidado. Porque o próprio apóstolo Paulo diz, se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém! Ninguém, amados. E eu tenho que tomar cuidado, porque essa atitude de ser convencido, tem muita gente que está esquecendo de certas coisas que estão afastando do amor de Deus. Tem gente preferindo agradar aos amigos do que agradar a Deus. Prefere fazer as coisas com os amigos do que bater o pé e dizer assim, não, eu não compactuo com isso, eu sou uma nova criatura, Cristo vive em mim e Ele trabalha no meu coração e eu agora estou sendo direcionado por Ele, vencendo a decisão da carne. Eu pertenço ao Senhor. Mas não, as pessoas... O próprio apóstolo Pedro viveu isso. Eu prefiro agradar a Deus do que agradar aos homens. Aí a gente fica sendo exposto a essas coisas, e querendo que o nosso testemunho às vezes fale mais alto, porque às vezes a nossa atitude está indo totalmente contra aquilo que a gente está dizendo. Não adianta, amados. Hoje eu estava conversando agora há pouco com uma pessoa, e a pessoa falou para mim assim, pastor, mas eu já falei para Deus. Ele falou o quê? Eu falei que eu quero isso, que eu quero ser curado, que eu quero trabalhar. Mas por que quando eu te pergunto se está tudo bem, você fala assim, está tudo ruim? Você está dizendo uma coisa para Deus, mas você está dizendo outra. A sua fala tem que ser uma.
Porque não adianta você querer dizer aqui que você vem na igreja domingo, participa do culto, bacana, mas quando você bota o pé lá fora lá, é só doideira. A sua atitude tem que condizer com a sua palavra, com a sua maneira de viver. E eu quero dizer uma coisa. Que você prepare o teu coração. Porque eu vou dizer uma coisa que Deus está mandando dizer. Há alguém aqui que está vivendo um momento que esperou uma resposta de Deus. Presta bem atenção, que pode ser você essa pessoa. Deus está mandando dizer para você que colocou uma situação diante de Deus esperando uma resposta dele. E Deus disse não. Eu não sei quem é, eu sei que tem alguém aqui. Porque senão eu não iria falar. Deus está mandando dizer para você que fez um voto com Deus, que fez um pedido para Deus, aguardando uma resposta, e Deus respondeu para você não. Saiba de uma coisa, meu querido, ou minha querida. Esse não de Deus foi para te proteger. Esse não de Deus foi para te proteger, porque Ele conhece o seu coração e sabe que o que você estava pedindo iria acabar com você. Então aquiete o teu coração, porque esse não de Deus foi um livramento para você. Porque quando a gente faz algum pedido a Deus, a gente logo quer esperar o sim. Mas quando vem o não, as coisas mudam. E Deus está mandando dizer para você aqui hoje, esse não que Deus te deu, foi para proteger você. Porque muitas das vezes, amado, nós não sabemos o que pedimos, mas Deus sabe exatamente o que nós precisamos. E muitas das vezes os nãos de Deus nos levam a mergulhar mais fundo ainda numa intimidade com Ele. Talvez o que Deus está querendo da sua vida é mais tempo de intimidade com Ele. Porque é muito fácil, querido, se apaixonar pelas ilusões da vida. É muito fácil. Há uma propaganda maçante em todas as esferas de comunicação, querendo atrair a nossa atenção, roubar a nossa paz, fazer com que sejamos afastados do amor de Deus. Então, muito cuidado. Porque o que Deus tem para mim, o que Deus tem para a sua vida, sem dúvida alguma, é muito melhor do que nós pedimos. É muito, muito melhor do que nós pedimos. Porque o nosso Deus, querido, é o Deus que surpreende. É o Deus que surpreende. O não de Deus pode ser um não temporário. Um não só de um momento. Para que você espere um pouquinho. Ajuste, refaça. Porque às vezes o não de Deus é temporário, como eu disse, não é um não para sempre. Como eu falei aqui por essa pessoa, esse não é para te proteger. É para te proteger. Porque Deus consegue ver coisas que nós não vemos. E só o fato de você estar aqui hoje, só o fato de você poder ouvir essa mensagem, é prova de que Deus te ama. E te ama muito. E Ele sabe o que faz. Pode ficar tranquilo. Ele sabe o que faz, Ricardo. Fique em paz. Ele sabe o que está fazendo. A Jéssica foi tremendamente usada por Deus no momento do louvor, pontuando pessoas que estão aqui aflitas, angustiadas, com mochilas nas costas. E Deus usou a Jéssica para já preparar esse momento em que você está ouvindo essa mensagem
Para você que está com dúvida, Deus manda dizer para você nessa noite, nesse momento, entrega as suas questões ao Senhor, hoje, aqui e agora. Deus está sendo muito, muito claro com as pessoas da nossa igreja. No último domingo foi o culto rosa. E Deus foi muito claro no final do culto. E as pessoas estão ignorando o que Deus está falando, o que Deus está querendo fazer na vida delas. Deus está mandando dizer para você que está com dúvida, entregue as suas dúvidas, as suas questões ao Senhor hoje. Porque Deus está trabalhando, sabe para quê, querido? Para afastar você de todo o mal que o diabo preparou para a sua vida. Deus está trabalhando incansavelmente para afastar todo o mal que o diabo tem preparado contra você. Basta você entregar, confiar, deixar que Deus resolva as questões da sua vida. Deus está construindo uma nova história para você. Deus está construindo uma nova história em você. Deus está construindo uma nova história através de você. Esteja preparado para isso. Porque por meio do que Deus está fazendo na sua vida, pelo exemplo que você vai dar, o mundo vai se tornar um lugar melhor. Através da sua vida. Deus quer usar você para fazer desse mundo um lugar melhor. E para isso, querido, nós precisamos ir além da nossa capacidade. Seja uma pessoa admirável. Seja uma pessoa que as pessoas têm prazer de estar perto. Talvez você esteja pensando assim, pastor, está difícil. E Deus manda dizer para você assim, pode estar difícil, querido, mas não vai terminar assim não. Não vai terminar assim. A sua história ainda não terminou. A tua história ainda não acabou. Não vai terminar desse jeito. Seja um crente convertido e não convencido. Deus está nos colocando hoje numa posição para glorificar o nome dEle. E aí falando daquilo que Paulo disse aqui no primeiro versículo de Gálatas capítulo 5, Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. O que fazer com essa liberdade que nós temos? Porque quando nós somos um crente convertido, nós obedecemos a palavra de Deus. E obedecemos a palavra, crescemos em conhecimento espiritual. Porque quando você é um crente convertido de fato, você tem prazer de estar na casa do Senhor. Você tem prazer de estar envolvido com as coisas do Senhor. Você tem prazer de estar na escola dominical, você tem prazer de aprender mais de Deus. Porque quando nós somos um crente convertido, nós obedecemos a palavra. E quando nós obedecemos a palavra, nós crescemos no conhecimento espiritual. E quando você cresce no conhecimento espiritual, você cresce na liberdade contra o pecado. Você vai conseguir dominar essa área com mais facilidade. Porque a vida conduz ao saber. E o saber conduz à liberdade. O saber e o conhecer da palavra de Deus. Não é de se admirar que o apóstolo Paulo dá esse ultimato para nós. Permanecei, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não nos torneis colocarmos debaixo do jugo da servidão novamente. Paulo sabia que o negligente, ou seja, a pessoa que não faz isso, não consegue conservar a sua liberdade. E ele vem ensinando para o povo isso. Não é para causar anarquia na igreja, mas é para trazer conserto para a igreja. Ele estava dizendo assim, olha, você precisa se consertar, você precisa se ajustar. Porque ele sabia que aquele que não coloca isso em prática, daqui a pouquinho ele está voltando no pecado. Daqui a pouquinho ele está naquela roda de amigos novamente.
Deus pagou um alto preço através de Jesus, foi lá, tirou ele daquele lamaçal de pecado e colocou ele agora num lugar limpo, bonitinho, tranquilo, para que ele seja um exemplo para as outras pessoas. Mas ele quer voltar novamente lá. Ele quer voltar na bebedeira, ele quer voltar nas drogas, ele quer voltar na prostituição, ele quer voltar no adultério, ele quer voltar no pecado. E Paulo fala exatamente sobre isso. Ei, permanecei, pois firme na liberdade com que Cristo conquistou para nós. A vida de liberdade cristã é uma vida em plenitude com Cristo. Não tem outra maneira de você viver uma liberdade que não seja com Cristo. E quando nós olhamos para a história de Cristo, você vai ver que Ele impôs, Ele trabalhou para nós uma urgência da cruz. Porque Ele nos ama. Foi para isso que Ele veio. Ele aponta a urgência da cruz, pagando uma dívida que era minha, pagando uma dívida que era sua, pagando a nossa dívida, para nos libertar do pecado. Isso tudo tem uma dose muito forte de amor. Hoje é dia de festa para nós, querido. Hoje é dia de festa para nós. Dia de fazermos algo que só é possível quando nós estamos congregados, quando nós estamos reunidos aqui. Renovarmos a nossa comunhão com Cristo e com o corpo dele. Isso só é possível quando nós estamos aqui. Quando você não vive em comunhão, quando você não congrega, você está afastado dessa ordem que Jesus deu. Fazer isso todas as vezes em memória de mim, se reunir, fazer isso até que eu venha. É um privilégio poder participar de uma mesa como essa. É um privilégio poder participar desse banquete que hoje nós estamos para viver. Como é bom pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar na fidelidade de Deus. É muito bom. Eu comecei o culto dizendo como é bom, agradável quando os irmãos convivem em união. Esse é um momento muito bom, muito gostoso que nós vamos viver aqui. Como é bom poder me alegrar no Senhor e com ousadia poder dizer: o Deus que eu sirvo nunca falhou e nunca falhará.